E aí, concurseiros, pronto para mais uma jornada? Então, seguindo aí nessa jornada quase infinita de financiamento, o vídeo de hoje a gente vai bater um assunto que a gente já deu uma pincelada nele, tá? Então, hoje a nossa hashtag 37, a gente vai ver aqui as receitas de bens e serviços. Ah, professor, a gente já falou disso? Já lá atrás, quando a gente estava fazendo a apresentação do artigo 195, a gente deu uma pincelada nesse dispositivo. Até falei para vocês, esse dispositivo é novo, é uma mudança da Constituição recente. Então hoje a gente vai ver ele com um pouco mais de calma, mas bem tranquilo, tá? Tem muita coisa aqui que a gente não precisa se preocupar para uma prova aí de previdenciário, tanto de tribunal como de INSS, tá bom? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos voltar lá no nosso 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. O caput do 195 a gente já viu, nenhuma novidade, não é isso? Inciso 5, sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Então, é o inciso que a gente vai trabalhar hoje. Então, se vocês for verem, a gente já trabalhou o inciso 1, que fala contribuições do empregador, tá? Trabalhamos concursos de prognósticos, receitas do importador. Hoje a gente vai trabalhar os bens e serviços, tá? Mais adiante, a gente vai para o inciso 2, que é o principal. A gente vai gastar várias aulas batendo no inciso 2, que são as receitas dos trabalhadores, para poder a gente fechar de vez essa parte de financiamento. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui o inciso 5. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, o inciso 5 foi inserido recentemente na Constituição e ele veio acompanhado de vários parágrafos. O parágrafo 15, 16, 17, 18, 19, que a gente vai ver eles aqui, tá? Vamos dar uma olhada bem tranquilo, eu não vou aprofundar muito, porque ele trata de matéria tributária. Tributário geralmente não bate nessas provas, tá? É diferente de uma prova de receita, de uma prova de Cefaz, aí é outra coisa. Tá? Mas para a prova de INSS, de tribunais, técnico e analista, a gente não precisa se preocupar muito com essa parte de tributária aqui não. Então vamos olhar só o que interessa, dar uma pincelada, saber que existe e já vamos seguindo para o próximo assunto. Então vamos lá. Ó. Sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. Como eu falei, começa no parágrafo 15. Então a gente vai ter o parágrafo 15, 16, 17, 18, 19. Então, ó. A contribuição prevista no inciso 5 do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Então, esse parágrafo eu acho que a gente tem que tomar cuidado. É o primeiro que a gente tem que ter um pouco de atenção. Por quê? Ó, os bens e serviços eles são definidos por lei complementar. Então, quais bens e serviços que vai incidir a contribuição social? Eu vou definir por lei complementar. Agora, a alíquota vai ser por lei ordinária. Isso eu tenho que tomar cuidado em prova. As provas adoram fazer esse troca-troca e tentar fazer essa confusão. Então, bens e serviços vão ser definidos por lei complementar e a alíquota fixada por lei ordinária. A alíquota, lei ordinária, escolha de bens e serviços, lei complementar. Tá? Esse parágrafo eu acho que ele é importante para a gente. Seguindo, aplica-se a contribuição prevista no inciso 5 do caput, o disposto no artigo 156A, parágrafo 1º, 1 a 6, 8º, 10 a 13, parágrafo 3º e 15 do inciso 2 a 6 e 9 e parágrafo 6º a 11 e 13. Aí aqui eu acho que a gente não precisa se preocupar muito. Aqui ele está trazendo lá para as aplicações das normas tributárias, para saber como é que vai funcionar. De qualquer maneira, pessoal, eu organizei aqui para vocês. Então aqui o 156A, ele está dentro dessa seção aqui da Constituição. Só para a gente se habituar. O que ela trata? Ó, imposto de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. Aí o caput dele traz o seguinte, a lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. Aí o parágrafo 1º aqui, ó, ele começa, ó, o imposto previsto no caput será informado pelo princípio da neutralidade e atenderá ao seguinte. E aí ele vem enumerando os incisos. Tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção e saber do que está falando aqui o parágrafo 16. Eu entendo que para uma prova de INSS, para técnico e analista, tribunais também técnico e analista, você não precisa se preocupar muito com essa parte aqui não. Tribunal, se for analista judiciário, que tem a cobrança lá de tributário nas provas de TRF, esse dispositivo ele é importante. Porque as provas de TRF têm a cobrança de tributário, diferente das provas de TRT que não tem.
Tá? Agora, para o INSS e para os demais em geral, acho que não é tão importante. O parágrafo 15 que a gente acabou de ver é muito mais importante do que o parágrafo 16. Vamos lá, o parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do CAPT não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos no artigo 153.8, 156A, 159.1b e 4 e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Aqui é a mesma coisa, né? Ele está falando de como vai ser o trato com a base de cálculo do dispositivo. Então eu fiz a mesma coisa aqui, pessoal, só para vocês se habituarem e saber do que está falando. Então ele fala do 153, ó, compete à União instituir imposto sobre. É o inciso 8, do que se trata: produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos de lei complementar. Aí ele traz o 156A, lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estado, Distrito Federal e município. E o dispositivo que a gente já conhece, né, o 159.1b e o 4, né, que fala de contribuição de receita e faturamento e importador de bens e serviços para o exterior. Então, só para a gente também dar aquela pincelada e saber do que se trata ali, né? O seguro morreu de velho, o pessoal fala, né? Então não custa nada a gente dar uma olhadinha e pelo menos saber o básico aqui do que pode vir interessar para a gente. Vamos ao 18. Ó. A lei estabelecerá as hipóteses de devolução de contribuição prevista no inciso 5 do CAPT às pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Isso aqui é uma aplicação que vem acontecendo no mundo todo. Então o que ele fala aqui? Ele fala de devolução de valores para pessoas físicas e não jurídicas, e que com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Isso é, via de regra, chamado, pessoal, de cashback. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, cashback. Tá, eu até coloquei aqui, ó, programa de recompensas, onde parte do valor gasto em uma compra é devolvido ao consumidor, seja em dinheiro, crédito ou pontos, só para vocês se habituarem. E aqui ele fala o que é a contribuição da pessoa física, a devolução dela é, de certo modo, ali uma espécie de cashback, tá? Então, bem interessante aqui o que traz o parágrafo 18. Se vocês puderem aí no material de vocês, circula assim, ó, pessoas físicas, tá? Só para controle, que o Sebrasp é malvadão. O Sebrasp, ele é malvadão, tá? Então, vamos lá. Parágrafo 19, aí ele vai falar lá do parágrafo 18, do cashback, ó. A devolução de que trata o parágrafo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto no artigo 100, parágrafo 15, 166, parágrafos 9, 12, 17 e 198. Aí é a regra lá da parte de economia, né? O 100 mesmo ele trata de precatórios, né? Então o 100 ele trata de pagamentos de precatório, tá? O 166 fala aí de plano plurianual, diretriz orçamentária e orçamento, e o 198 de aplicação de recursos mínimos na área de saúde. Então essa aqui é mais também para você dar uma ambientada do que se trata, tá? Eu diria para vocês que se a gente fosse pontuar o que eu tenho que tomar cuidado aqui, o que é mais importante, eu voltaria aqui nesse sistema de cashback do parágrafo 18 e voltaria aqui, olha só, no nosso parágrafo 15, tá? Naquela situação que eu falei para vocês, ó, os bens e serviços vão ser definidos por lei complementar e as alíquotas vão ser definidas por lei ordinária. Lei ordinária é muito mais simples de aprovação do que a lei complementar, tá? Então eu diria que esses dois tópicos são o mais importante. A termo de receita de bens e serviços, como eu falei para vocês, isso aqui é muito novo. Então não tem muita coisa que a gente precisa se preocupar por enquanto. Daqui a pouco esse assunto chega nos tribunais, aí já vem doutrina, vem jurisprudência, aí a gente vai ter que inserir mais informações aqui, tá? Mas por hora eu acredito que isso aqui seja o suficiente, tá? Então a aula de hoje bem curtinha, né? Nossa hashtag de hoje já está finalizada. Como eu sempre peço aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, me acompanhar lá também no Instagram, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente segue aí na nossa caminhada de financiamento. Até a próxima.